Veja agora no Ecosenado, agricultura de baixo carbono. O plantio direto é um sistema de manejo do solo para diminuir a degradação causada pelas práticas convencionais. O primeiro clube do Brasil dotado com uma usina de energia solar. Nossas contas estavam elevando acima da inflação e muito alto para a sustentabilidade do clube. Um novo morador no Zoológico de Brasília. Única espécie de urcídeo que vive na América do Sul, o urso de óculos habita as regiões montanhosas da Cordilheira dos Andes, entre a Venezuela e a Bolívia. O mundo das abelhas, os riscos que ameaçam os maiores polinizadores do planeta. Nos ambientes naturais, a gente tem alguns números que indicam que até 90% das plantas, da vegetação natural também depende em algum grau de polinização. E você vai ver também o uso de abelhas na agricultura nos arredores de Brasília. Ela vai numa flor, ela colhe o pólen, colhe o néctar que dá o mel, aí aumenta a própria produção da lixia. Agora, no Ecosenado. Nós estamos no topo da sede social de um dos clubes mais tradicionais de Brasília, a Associação Atlética do Banco do Brasil, fundada em 1960 para mostrar uma iniciativa muito interessante de sustentabilidade. O que era apenas um piso branco no alto de um prédio se transformou nisso aqui que vocês estão vendo, a primeira usina solar dentro de um clube no Brasil. Nós vamos conversar com o presidente da ABB, o Nelson Vieira Filho, para saber como se deu essa iniciativa, como é que esse projeto foi implantado, como é que ele foi planejado, como é que ele iniciou? Bem, André, o projeto começou há 2 anos atrás, por diversos fatores. O alto custo da energia elétrica hoje no Brasil, porque as nossas contas estavam elevando acima da inflação e muito alto para a sustentabilidade do clube. Outro fator, a crise hídrica do Brasil. Você está vendo a dificuldade que está tendo nossos reservatórios com as águas hoje em dia. Outra é a falta de construção de usinas hidrelétricas. O problema das construtoras aí, parece que o Brasil agora está dando uma parada nas construções da hidrelétrica. Hoje tem bandeira vermelha, tem fora da ponta. Se você analisar uma conta hoje de energia elétrica, você vai ver que tem vários fatores que estão elevando demais essa energia. Então nós procuramos esse tipo de energia, que é a fotovoltaica, é uma energia limpa, uma energia sem custo nenhum, porque ela vem do sol, num ambiente desse aqui ideal para a produção de energia, que é o teto aqui da nossa sede social. Então nós procuramos uma empresa que veio apresentar um projeto e que, com a economia na conta de energia, nós vamos pagar um financiamento que nós tivemos que buscar, é um custo alto, e com a economia na nossa conta, com certeza nós iremos pagar esse financiamento. E nós estamos aqui na região de maior incidência de energia solar do Brasil, umas do mundo, inclusive. Sim, porque há um engano aí achando que o litoral é o melhor local para energia, para fazer usinas de fotovoltaica. Não é, porque a poluição não ajuda. Essas placas dependem muito da limpeza das placas, não tem muita poluição em cima das placas. Então hoje a incidência de sol hoje no Brasil é essa região que vem desde o norte, Maranhão, Piauí, descendo aqui pelo centro-oeste todo. Comprovadamente é o melhor local para produzir essa energia fotovoltaica. Agora passa para a gente alguns detalhes do projeto, quantas placas são, qual é a produção esperada, a economia que vocês esperam alcançar? São 1.643 placas, uma produção de 470 kW. Hoje o nosso consumo chega a 630 kW. Então, nesse começo, a gente espera uma redução aí de 50% a 60% na nossa conta. E com o acompanhamento do comportamento dessa usina, nós teremos condições de instalar mais placas e reduzindo o nosso custo com a SEB. Nelson, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Esse é um belo exemplo para outros clubes de Brasília e do Brasil. Tchau. Hoje, mais de 50% dos domicílios brasileiros são ligados à rede de esgoto. Dos 8,4 bilhões de litros de esgoto produzidos por dia, 5,4 são jogados diretamente em córregos, rios e represas. Quanto maior a produção industrial e o consumo, maior a poluição dos rios e das cidades.
Estima-se que sejam necessários investimentos de cerca de 33 bilhões de reais por ano nos próximos 10 anos para suprir as necessidades do saneamento básico. Agricultura de baixo carbono e o papel das conferências das partes das Nações Unidas na redução das emissões dos gases de efeito estufa. 2 temas em debate na Comissão de Mudanças Climáticas. E a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba em discussão na Comissão de Meio Ambiente. Veja agora os destaques das comissões do Senado. Localizado na região nordeste do Brasil, o Rio Parnaíba tem 1.400 quilômetros de extensão. Sua bacia abrange os estados do Piauí e do Maranhão, além do Ceará e de Pernambuco. 4 milhões de pessoas habitam a região, distribuídos na zona rural e em 240 cidades, incluindo a capital do Piauí, Teresina. A bacia do Parnaíba é a segunda mais importante do Nordeste brasileiro e representa a mais densa rede hidrográfica da região. Dos 24 municípios do Piauí, que são banhados diretamente pelo rio Parnaíba, apenas 5 municípios hoje têm esgotamento sanitário concluído. O representante da Rede Ambiental do Piauí, que reúne ONGs atuantes no estado, fez uma reivindicação. Só queremos, deputado, a mesma estrutura montada que está preocupada em dar o apoio no gerencial, senadora, para a bacia do Rio São Francisco. Autor de um projeto de lei que estabelece normas para a revitalização da bacia do Parnaíba, o senador Eumano Ferrer defendeu rapidez na tramitação da proposta pelo Congresso. Aqui nós fizemos um trabalho em que já está saindo, talvez na próxima semana, ou no máximo em 15 dias, para a Câmara dos Deputados. O plantio direto é um sistema de manejo do solo para diminuir a degradação causada pelas práticas convencionais. A semeadura é feita sem que o solo seja arado ou gradeado. Com isso, plantas em desenvolvimento e resíduos vegetais convivem com as culturas agrícolas, protegendo o solo. O pesquisador da Embrapa Cerrados, Robélio Marchão, explicou que essa técnica faz parte do programa ABC, que difunde a agricultura de baixo carbono no Brasil. Dentro do programa ABC, né, que é reconhecidamente como agricultura de baixo carbono, nós temos várias tecnologias ou processos tecnológicos inseridos, né? Nós temos a recuperação de passagens degradadas, os sistemas integrados, lavoura, pecuária e também, mais recentemente, com o componente florestal. O plantio direto foi uma tecnologia incluída, é o que a gente chama de agricultura conservacionista. Além de impedir a degradação dos solos, a recuperação de áreas já degradadas é outra estratégia do programa ABC. Hoje estima-se que existam 40 milhões de hectares degradados no Brasil. 15 bilhões de reais já foram investidos na recuperação. A pergunta que a gente fica é, ótimo, a gente investiu cerca de 15 bilhões de reais, mas e quanto que a gente conseguiu mitigar disso? Todos os países do mundo estão com a dificuldade imensa de fazer esse monitoramento. Não é algo fácil. Mas a gente vem trabalhando com a Embrapa Jaguariúna, né? Já estamos com tudo pronto para fazermos aí o primeiro levantamento e mostrar para a sociedade que nós estamos já atingindo as metas. O embaixador do Marrocos, que sediou a COP22, a primeira após Paris, citou os avanços alcançados naquela conferência. O grande avanço da COP22 foi a afirmação ou a reiteração da interação da dialética entre uma ação global eficiente e compromissos domésticos fortes. O senador Jorge Viana afirmou que as medidas práticas de sustentabilidade, a partir do acordo, podem ajudar no cenário das mudanças climáticas. Quando entramos no tema, por exemplo, do carro elétrico, já nos deparamos com uma situação desafiadora. Um pouco mais da metade das emissões também saem, de algum jeito, desse espaço de ocupação urbana que são as cidades. E que as cidades devem acolher até 2050, 70% da população. O prazo para a regulamentação do Acordo de Paris vai até 2020.
Até lá serão definidos, entre outros pontos, novos mecanismos de desenvolvimento sustentável e as contribuições voluntárias de cada país para reduzir as emissões. Além das dificuldades técnicas e do prazo curto, a regulamentação enfrenta a posição norte-americana que indica uma saída do acordo. Segundo o embaixador brasileiro José Marcondes, pelas regras estabelecidas durante a COP21, um país signatário que queira abandonar o Acordo de Paris precisa cumprir um tempo determinado. Um país para denunciar efetivamente o Acordo de Paris, ele deve esperar por 3 anos para que esse acordo, a partir da vigência desse acordo, que foi um mês antes da reunião em Marrakech. Na continuação da websérie Lixo é só o começo, produzida pelo Instituto Estre Ambiental, a prefeita Cláudia cria um comitê do lixo. O objetivo é buscar soluções para os problemas decorrentes do descarte inadequado de dejetos. Assim que a Cláudia assumiu o cargo de prefeita da cidade, ela sabia que tinha desafios enormes pela frente. Uma das questões mais delicadas de todas era o que fazer com o lixo produzido no município. E não é só o lixo residencial. Tem o comercial, o industrial, o hospitalar, o das obras. A prefeita decide criar um comitê do lixo que passa a se reunir semanalmente para falar sobre o assunto. E as reuniões quase sempre pegam fogo. Tinha a turma que defendia que o lixo não era prioridade. Tinha a outra turma que achava que o município deveria investir em aterros sanitários, onde o lixo é coberto com terra e o fundo é impermeabilizado. Eles diziam que os lixões eram um erro e colocavam as pessoas e o meio ambiente em perigo. Lixo custa, é só problema, gritavam uns. Não, lixo é investimento, é oportunidade, respondiam outros. As reuniões do comitê foram virando um verdadeiro jogo de rivalidade. Aí, um homem se levanta e diz: por que fazer coleta seletiva se pouquíssimos municípios fazem? Porque as cidades com os melhores índices de qualidade de vida seguiram esse caminho e estão felizes com ele, rebateu uma mulher. A Cláudia ficava quieta e só ouvindo os comentários. Quando a coisa deu uma acalmada, uma jovem diz que os bairros residenciais precisam de uma coleta melhor, que hoje em dia fica muito lixo nas ruas e nos terrenos abandonados, mesmo que tenham placas de proibir jogar lixo. Todos na reunião concordaram pela primeira vez. Um feirante reclamou que as ruas, as praças e as feiras não eram bem varridas e que juntavam bichos por causa disso. Todos na reunião concordaram pela segunda vez. A Mariana, que era uma pessoa bem ativa nesse comitê, disse que a gestão da Cláudia até poderia melhorar a questão do lixo em vários aspectos, mas que todos ali e todos da cidade tinham que mudar essa visão. Ela disse que do portão para fora eram todos donos e, sendo assim, todos tinham que cuidar. Se cada um ali fizesse sua parte dentro e fora de casa, a saúde e qualidade de todos iria aumentar barbaridade. Foi um silêncio desses de ouvir zumbido de mosca. Só que a Cláudia não se aguentou, puxou uma salva de palmas e todo mundo acompanhou. De autoria do senador Eumano Ferrer, o projeto de lei número 67 de 2017 estabelece normas para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Abrangendo 4 estados do Nordeste do país, a bacia do Parnaíba é considerada a segunda mais importante da região. Esse projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Você vai conhecer agora o urso de óculos, uma espécie surpreendentemente dócil e hábil para escalar árvores. Única espécie de ursídeo que vive na América do Sul, o urso de óculos habita as regiões montanhosas da Cordilheira dos Andes, entre a Venezuela e a Bolívia. Seu nome se deve às manchas em volta dos olhos, de coloração branca ou bege em forma de círculos. Solitário, o urso de óculos tem hábitos noturnos e se alimenta de bromélias, frutas, bambus, palmito e milho. Come também insetos e pequenos roedores. Vive cerca de 30 anos e seu peso varia entre 70 e 140 quilos. Ao lado do panda gigante da China, o urso de óculos, ou urso andino, é uma das espécies mais vulneráveis de todo o planeta.
De autoria do senador Álvaro Dias, o projeto de lei número 214 de 2015 exclui a silvicultura do grupo de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Silvicultura é o emprego de métodos naturais e artificiais para a regeneração e o uso racional de florestas. Essa matéria está em análise na Comissão de Meio Ambiente. O 4º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação será realizado de 3 a 7 de dezembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Voltado para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da área, o objetivo do evento é apresentar as tendências de pesquisa, inovação e políticas públicas relacionadas à biologia da conservação. Maiores informações pelo telefone 31 3409 5000 ou pelo endereço www.fmg.br. As abelhas são os maiores polinizadores do planeta. Agricultura, ecossistemas e a sobrevivência de espécies animais e vegetais dependem delas. Fomos ao IBAMA, em Brasília, conversar com a pesquisadora Karina Chan, que estuda a relação entre a diminuição do número de abelhas e o uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras do país. Esse é um assunto ainda desconhecido do grande público, mas os polinizadores têm uma importância muito grande para os ecossistemas, para a biodiversidade vegetal e animal, não é? Isso, para a nossa sobrevivência também, né? Na verdade, o que são os polinizadores, né? São os animais, e aí a gente vai ter mamíferos, pássaros, insetos, né? Grande parte deles são os insetos, que fazem a polinização, que nada mais é do que levar o gameta de uma planta para outra. Então, assim, as plantas, para elas se reproduzirem de forma assexuada, né, com variabilidade genética, elas precisam dos polinizadores. Nós temos alguns números que indicam que 75% das plantas cultivadas, né, tanto para a nossa alimentação como para produção de fibra, óleos, combustíveis, dependem em maior ou menor grau da polinização animal. E nos ambientes naturais, a gente tem alguns números que indicam que até 90% das plantas, da vegetação natural também depende em algum grau de polinização. Sem o polinizador, não há produção de algumas dessas plantas, né? Então, um exemplo é o melão, a gente tem também o maracujá, a melancia, que são culturas que há necessidade do polinizador, senão não há produção do fruto. Mais ou menos dos anos 50 para cá, alguns levantamentos, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, indicam que tem havido um declínio, realmente tem havido uma diminuição do número, né, de abelhas. E isso tem despertado a atenção assim, do mundo todo, uma preocupação, porque realmente as abelhas, dentro do grupo todo de polinizadores, né, como eu falei, são vários animais, não são só elas, mas elas são o principal grupo. E quais as principais causas desse declínio? Um maior consenso é de que são vários fatores influenciando. Então a gente vai ter aí a desfragmentação de hábitats, é um deles, o uso, né, de agrotóxicos nas lavouras, a gente tem questão das mudanças climáticas, a gente tem também plantas geneticamente modificadas também, mas assim, se acredita, algumas doenças, alguns vírus. E o que os levantamentos que vocês fizeram até agora indicam em relação a essa relação entre agrotóxicos e o declínio das abelhas? A gente tem já alguns dados mostrando que o pólen e o néctar de algumas plantas realmente eles vão ter agrotóxicos em um nível capaz de causar um efeito, né? Então, alguns agrotóxicos têm a capacidade de serem absorvidos pelas plantas e aí aparecerem, né, no néctar e no pólen, mesmo quando a aplicação foi feita muito anteriormente, né? E a médio e longo prazo, o que poderia ser feito em relação a isso, para que essa população de abelhas não continuasse não decaindo? Bom, no nosso caso aqui, como eu falei que a gente está trabalhando especificamente com agrotóxicos, é tentar reduzir ao máximo essa exposição. Então, por exemplo, no início de 2017, em fevereiro, nós publicamos uma instrução normativa, que foi a primeira instrução com base numa abordagem de risco, né? E ela é específica para polinizadores. Então, todos os produtos agora, para
para eles poderem ser registrados, eles têm que apresentar uma série de estudos com abelhas, né? A gente usa a abelha como modelo para estudar, né, o impacto sobre os polinizadores. E aí a gente só vai, então, conceder autorização desses produtos se eles não tiverem riscos inaceitáveis, né, no meio ambiente. Nos arredores de Brasília, a equipe do Ecosenado visitou uma propriedade rural que emprega abelhas na polinização de árvores frutíferas. Veja na reportagem de César Mendes. Na zona rural da cidade satélite de Planaltina, no Distrito Federal, nós viemos encontrar com o Miguel e o Donizete. Eles são apicultores há mais de 20 anos, atuando aqui no Distrito Federal e em Goiás. Nessa região aqui onde nós estamos, é uma fazenda de produção de lixia. Nós estamos em um pomar de produção da lixia. E o Miguel e o Donizete começaram recentemente uma parceria aqui para a produção de mel também, não é isso, Miguel? Exatamente. A produção de mel e também a polinização da plantação da lixia, para ver se a gente chega aí uma média até 30% a mais, né, da produção. Vocês trazem as caixas com as abelhas, as colmeias, e essas abelhas vão aumentar a produtividade aqui da lixia. Exatamente, devido à grande polinização. Por quê? Porque aí a gente concentra elas no pomar, com aquela grande produção de florada da lixia, aí faz com que aumente a produção devido à polinização, que ela vai numa flor, ela colhe o pólen, colhe o néctar, que dá o mel, aí aumenta a própria produção da lixia. O Donizete vai mostrar para a gente agora como que funciona esse fumegador, é isso, Donizete? Justamente. É para acalmar as abelhas. Para acalmar as abelhas e para facilitar o nosso trabalho. Então, o fumegador é o seguinte, no nosso caso aqui, a gente adotou depois de vários anos de experiência, para abastecer o fumegador, a folha seca do pino, porque ela queima mais devagar e dá muita fumaça, que é o que a gente precisa para trabalhar com as abelhas lá. E por que isso acalma a abelha? Acalma a abelha porque ela corre, quando a gente joga fumaça, ela corre para comer o mel, né? E esquece de ficar vindo na gente para defender a colmeia e, consequentemente, ficar ferroando. Mas por que ela vai comer o mel? Ela come o mel para se abastecer e ir embora da colmeia, porque ela acha que é um incêndio na mata, né? Aí ela corre para abastecer e enquanto ela está comendo mel, a gente está tirando e facilita o nosso trabalho. Usa essa chave de fenda aqui, que é um instrumento que a gente achou muito bom para abrir os caixotes. Então a abelha, fecha a colmeia dela com própolis, ela veda muito. Para a gente abrir a caixa só com a mão, ficaria muito difícil. Então a gente coloca a chave de fenda para abrir a caixa dela. Agora então nós vamos convidar aqui o César para ele participar ali com a gente ali da colheita do mel, né? Para mostrar como funciona, ver a produção. E antes nós vamos ter que colocar aqui o mesmo estilo de roupa que nós estamos, por motivo de segurança. Porque trabalhar com abelha é um risco, é muito perigoso. Então, às vezes alguém que não sabe, que é alérgico, né? Uma abelha mata um ser humano. Rapaz, deu certinho, o macacão ficou bom para ele. E esse é o Qualquer GG. coisa você pode pegar ele e girar para melhorar a sua visão também, tá? Item fundamental também, cada um confere o macacão do outro para ver se não tem nada aberto, tá? Bom, agora eu estou preparado para acompanhar o Miguel e o Donizete na colheita do mel. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Abrimos 2 colmeias, mas o que encontramos foi o mel verde. No vocabulário dos apicultores, um mel que ainda não está no ponto ideal para ser colhido. Tentamos ainda uma 3ª colmeia, onde encontramos as abelhas já bem mais agressivas. As abelhas são os principais polinizadores do nosso planeta. Além da produção do mel, o trabalho desses insetos é fundamental para a biodiversidade e também para a segurança alimentar, aumentando a produtividade no campo. Miguel, a gente visitou as colmeias, puxamos os favos, mas não chegamos a retirar o mel, não é? Por quê? Explica pra gente.
que elas ainda estão trabalhando, as melgueiras não estão prontas, está em fase de produção ainda. Porque o ideal é ela tem que chegar até 90% do mel está todo operculado ali, para poder a gente fazer a retirada das colmeias. E quanto tempo leva ainda para, digamos, o mel ficar pronto para ser colhido nessas colmeias que nós visitamos? Eu acho que deve levar em torno ainda de uns 15 a 20 dias ainda para ele ficar, em média, 90% a 95% todo operculado para a gente fazer a colheita. Depois dessa aula de apicultura e dessa aventura fantástica com as abelhas, responsáveis por 70% da polinização do planeta, nós terminamos mais uma edição do Ecosenado. Você pode ver este programa e outros da série no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa!